Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e hoje nós vamos falar sobre uma das etapas da história do Brasil, um período da história do Brasil. Eu gostaria de relembrar rapidamente com você essas etapas. Então, a história do Brasil está dividida em três grandes etapas, que é o Brasil colônia, foi todo o período em que o Brasil foi colonizado por Portugal, isso vai de 1500 a 1822. O Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. E o Brasil República, que vai de 1889 até agora. Tá joia? Então, só para nós relembrarmos, então, o período que nós estamos estudando hoje é o período do meio, Brasil Império. Então, nós estamos falando de um período onde o Brasil está sendo governado por imperadores, tá? Naquele modelo monárquico, né? Naquele modelo estabelecido ali na Europa, né? De uma forma que foi trabalhado na Europa por muitos e muitos anos, centenas de anos inclusive. Tá joia? Então o Brasil agora cai dentro desse contexto como um novo império, Brasil imperial. Temos agora imperadores administrando toda uma série de circunstâncias políticas, geográficas, econômicas e por aí vai. Tá bom? Seja bem-vindo a essa aula. Não esqueça jamais de pegar alguma coisa onde você possa anotar aí, uma caneta, um lápis, um computador, um smartphone, mas não deixe de anotar. E o professor Jackson estimula você a avançar no conhecimento sobre esta aula. Tá? Não termina aqui. O que eu estou trazendo para você, na verdade, é apenas um relance daquilo que nós temos que aprender. Algumas coisas mais importantes que você pode aprofundar muito, caso você tenha vontade. Tranquilo? É muito bom estar com você e com certeza nós vamos aprender muito hoje sobre essa fase do Brasil importante para a nossa história e que tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos até hoje, que é o Brasil Império. Tranquilão? Vamos lá para o próximo slide. Brasil Império. Eu vou ler o slide, tá? E você me acompanha aí e daqui a pouco a gente faz um comentário sobre o slide. O Brasil Império compreende o período de 1822 a 1889. Então, o que é 1882? 7 de setembro de 1882. Lembra da musiquinha? 7 de setembro, data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Beleza? Então, 7 de setembro, o Brasil dá um basta para Portugal. O Brasil diz, chega Portugal! Chega, os nossos laços estão cortados, eu não tenho mais nada a ver contigo, Portugal. Tá? E esse período vai até o dia 15 de novembro de 1889. Por quê? 15 de novembro de 1889. O Brasil declara que ele não quer mais um modelo imperial. O Brasil, a partir de agora, ele quer viver o modelo republicano. Tá? O que é o modelo republicano? Os seus líderes não seriam mais imperadores, os seus líderes não viriam mais de uma monarquia hereditária, os seus líderes, a partir de agora, seriam escolhidos pelo povo, seriam presidentes escolhidos pelo povo. Tranquilo, pessoal? Então, isso vai em 1889. Repetindo, 7 de setembro de 1822, nós temos aí a independência do Brasil, e 15 de novembro de 1889, nós vamos ter a proclamação da República, que não precisa mais ter rei, porque agora nós vamos ter presidente. Tranquilo? De boa? Tranquilão, né? Tá bom? Então, durante esse período de 1822 a 1889, vai ter uma monarquia constitucional. Uma monarquia que será regida pelos princípios iluministas de uma Constituição. Tranquilo? Nós já falamos sobre iluminismo lá nas aulas anteriores, tá joia? Então vamos lá. Vou ler o segundo tópico ali. Essa época teve início com a aclamação do imperador Dom Pedro I em 1822 e se prolongou até a proclamação da República em 1889. Você está vendo essa imagem aí, né? Olha que imagem bonita lá. O Dom Pedro em cima daquele cavalo. Olha lá para ele lá. Olha lá. Com a espada levantada, com a roupa militar.
poderoso, com todo ali o pessoal da cavalaria portuguesa, né, com as suas espadas levantadas ali, ele gritando independência, ou morte, olha lá, dá até para sentir o gosto de sangue na boca do Dom Pedro, olha lá para ele na imagem, tá vendo aquela imagem? Mentira, tá? Essa imagem é uma imagem mentirosa. Você lembra que eu falei para você que veio uma missão francesa para escrever a história do Brasil? Então, eles fizeram esse quadro aí que não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Não foi desse jeito que aconteceu. Não era em cima de cavalo que ele estava, era em cima de uma mula. Tá? O grupo de pessoas que estavam com ele era mais ou menos umas 7 ou 8 pessoas. E eu não vou nem dizer para você o lugar onde eles estavam. Tá? Vou te deixar curioso e vai fazer uma pesquisa para ver onde eles estavam antes disso aí acontecer. Tá bom? Você quer ver uma outra coisa que eu gosto de falar para os meus alunos? O pessoal fica triste, né? Quando a gente canta o hino nacional brasileiro. Porque o hino nacional brasileiro, ele conta essa história. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, né? O Dom Pedro gritando independência ou morte, né? E o sol da liberdade em raios fúlgidos. Aí tu vê os raios de sol vindo, brilhou no céu da pátria nesse instante. Mentira. Nada disso é verdade. O rio Ipiranga, cara, é um córregozinho que tem lá em São Paulo, que se tu sair correndo, tu consegue dar um pulo nele, né? Mas como eu disse na aula anterior, a história do Brasil, ela foi desenhada para ser uma história bonitinha, para ser contada de forma bonitinha, tá joia? Então você pode pesquisar, entra aí na internet e põe assim, ó, Rio Ipiranga, São Paulo. Você vai ver como é o rio Ipiranga, aí você pode pesquisar um pouquinho mais sobre a história da independência do Brasil, que tem um lado meio feio, né? Hoje nós somos independentes, tá? O país é gigantesco, sabe? E se tem umas características que eu admiro em Dom Pedro, é que ele, com a sua política, permitiu que o Brasil fosse tão grande. Você pode notar que na América não existem países tão grandes quanto o Brasil. Isso, sim, ele fez de muito bom para o Brasil. Ele permitiu, com a sua política muitas vezes rígida, muitas vezes imbatível, que o Brasil se tornasse essa nação tão grande e tão poderosa como ela é. Tranquilo? Mas nem tudo são flores e nem tudo são rosas. Tá? A separação entre o Brasil e Portugal não foi aceita, por exemplo, na província da Bahia, onde os soldados se amotinaram e declararam-se fiéis à corte de Lisboa. Falaram, não, nós somos fiéis ao rei, nós queremos um rei. Nós não aceitamos esse negócio de um rei aqui e um rei lá. Nós queremos ser fiéis ao nosso rei daqui. Pessoal, e muitos e muitos e muitos anos depois, grupos ainda continuavam fiéis ao governo português. Eu não sei se era uma questão mais de cultura, eu não sei se era por uma questão mais de religiosidade, porque acreditava-se que o rei era um instrumento de Deus, mandado por Deus para abençoar a vida das pessoas. Porém, no entanto, todavia, acredita-se que muitas pessoas ainda, mesmo assim, se mantiveram firmes ainda a Portugal, tá? Submissas a Portugal. E na Bahia, nesse momento, alguns soldados não aceitaram de jeito nenhum, tá? E permaneceram fiéis. Só que esses soldados, eles foram expulsos da Bahia, tá? Depois de algumas batalhas ali. Tá? Então essa luta ela vai chegar ao fim no dia 2 de julho de 1823. Ou seja, o Brasil fica independente em 1822, um ano depois, meu irmão. Os caras já estão tendo que brigar já, altos fight aí para poder liberar o Brasil de algumas situações, e uma delas foi na Bahia. Tranquilo? Então, olha só, vou ler esse tópico aqui, depois a gente comenta. Primeiro reinado. Tá? O primeiro reinado, Dom Pedro I, tá bom? Então, sempre para você gravar. Primeiro reinado, cola com Dom Pedro I, que vai dar muito certo. Segundo reinado, cola com Dom Pedro II, que vai dar certo também, ok? Então, ele vai até 1831, tá? Vai começar quando Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil, tá? No dia 12 de outubro de 1822, quando ele completava 24 anos. O cara era um gurizão, era novão, entendeu? Eu nem vou te falar as características desse cidadão aqui. Tá? Nem vou te falar as características dele como pessoa, tá? Como homem. Mas enfim, eu vou te falar que ele teve que enfrentar aí muitas situações,
tá? Muitos problemas e a não aceitação por parte de muitas pessoas. E por fim, ele tem que acabar deixando o Brasil, tá? Em função lá da Revolução do Porto, da Revolta do Porto, e o filho dele vai ficar no Brasil quando começa definitivamente aquele período que nós chamamos de período regencial. Vamos falar um pouquinho sobre o período regencial agora de forma mais profunda. Então, o período regencial ele se dá com a ida de Dom Pedro I, ele volta para Portugal, vai embora para Portugal. Ele nunca chega a ser definitivamente imperador de Portugal, tá? Então ele fica por pouco tempo como imperador do Brasil, pouquíssimo tempo como imperador em Portugal. Enquanto isso, um grupo de regentes, ou seja, pessoas vão governar o Brasil no lugar do filho dele, que é o Dom Pedro II, tá, pessoal? Que fica no Brasil, enquanto ele está crescendo, essas pessoas vão governar o Brasil, ok? Então, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Vai ser estabelecido aí uma regência trina, tá? Isso em 1831. Regência trina por quê, pessoal? Porque 3 pessoas ficaram à frente do Brasil, tá? 3 pessoas. E por que uma regência trina? Porque a Constituição de 1824, ela determinava que o Império seria governado por uma regência composta por 3 membros, enquanto o rei, enquanto o imperador, o monarca, fosse menor de idade. Então, a princípio, nós vamos ter 3 pessoas aí. Então, eu trouxe essa imagem dos homens ali muito bem vestidos, ó. Ela retrata muito bem. E nós vamos ver ali o nosso imperador ali no colo de uma cuidadora ali, né? Aos cuidados de uma cuidadora. Veja ali, dá uma olhadinha lá para você ver. Tá vendo? Né? E homens poderosos ali estão à frente do Brasil. O governo deles foi um desastre. Foi terrível. Várias revoltas se levantaram por causa do governo desses camaradas aí. E depois nós vamos falar mais profundamente sobre essas revoltas, tá bom? Em 1834 foram introduzidas alterações importantes no texto constitucional, como o estabelecimento de um regente único para o Império. Então nós vamos ter uma mudança na Constituição, e essa mudança constitucional, ela vai dizer o seguinte: a Constituição, que é a principal lei de um país, tá? São as leis, é um conjunto de leis, o principal conjunto de leis. Ele vai estabelecer que não são mais 3, mais 1 agora. Tá ok? Então, nós vamos ter aí no ano seguinte, Pedro de Araújo Lima como o novo regente. Isso vai se dar em 1793. E esse cidadão, ele vai ficar aí vários anos no poder, até 1870, ok? Mas mesmo assim, mesmo com uma pessoa só cuidando do Brasil, o povo brasileiro estava insatisfeito por vários motivos, tá? Mas o principal dos motivos ainda era a ligação que o povo tinha com Portugal. Cara, de certa forma, o povo estava feliz em ser governado por Portugal, tá? Tinha essa ligação aí, essa ligação mais emocional, mais paternal entre Portugal e o povo brasileiro, tá bom? Então nós vamos ter aí, ó, outro regente agora, que era um padre, o padre Antônio Feijó. Tá? Tem toda uma história de como ele chegou ao poder, tal. Depois você pode dar uma lida nessa história melhor, que foi, ele vai governar o Brasil de 1784 a 1843, tá? Ele era ministro da Justiça, tal, toma posse. Daqui a pouco ele vai ser regente do Brasil, tá? Então durou até 1837, tá bom? Mas um monte de revoltas, várias revoltas mesmo. No Brasil, o povo brasileiro estava insatisfeitíssimo, tá, com o governo aí do padre Antônio Feijó, e várias revoltas vão acabar estourando. O povo não estava feliz, e os motivos eram vários, tá? Eram revoltas separatistas, eram revoltas porque o governo estava ruim, tá? O governo deles era ruim mesmo, tá? Era naturalmente ruim, porque veja bem, o intuito do governo imperial brasileiro, de certa forma, pessoal, não era o bem do povo brasileiro até aqui. Era o bem da corte, era o bem de quem estava no poder.
Essa história que nós vivemos hoje, de políticas muitas vezes que não pensam no povo, não é de hoje. Isso acontece desde a época do Brasil colônia, perpassou pelo Brasil Império, entrou no Brasil República e ainda hoje nós vivenciamos as mesmas situações de insatisfação, porque todos os benefícios vão para os governantes e muitas vezes o povo sofre aí as misérias e as agruras da vida por falta de um governo que olhe para esse povo, que tenha aí um amor mais, que tenha uma visão mais voltada para o governo do povo. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida? Eu quero dizer para você que fique tranquilo, sabe? Você pode ter certeza que com os exercícios que você vai fazer ao final dessa aula, que estarão na plataforma, você vai poder tirar mais dúvidas. Como eu já disse no início da aula, eu gostaria de estimular você a pesquisar mais profundamente ou assistir esse vídeo novamente, entendeu? Para que você possa tirar as suas dúvidas aí e tenha um êxito na hora da sua prova. Fique tranquilo, tá bom? Esse assunto é um assunto tranquilo, tá? Então nós estamos entendendo como foi o governo imperial brasileiro, como Dom Pedro II chegou ao governo, tá? O período de governo de Dom Pedro II, as revoltas que aconteceram, Dom Pedro I, tá? Minto para você. Como foi a chegada de Dom Pedro I ao poder, as revoltas que aconteceram, como foi a saída de Dom Pedro I do poder, a deixada do seu filho, Dom Pedro II, no Brasil, ainda menor de idade, com 5 anos de idade, o governo dos regentes, no período de 9 anos, numa regência trina a princípio, em 2 regências unas, num período regencial de 9 anos, que de certa forma foi um período muito negativo politicamente falando, porque várias revoltas se irromperam no Brasil, o que mostrava uma grande insatisfação do povo brasileiro nesse momento da história. Tá joia, pessoal? Então, se ainda assim ficar alguma dúvida, você, por favor, torne, dá mais uma lidinha, dá mais uma olhada, faz mais uma pesquisa, anota que vai dar tudo certo e vai ficar tudo de boa. Tranquilo? Estamos de boa? Então vamos lá, vamos juntos, vamos nessa. Então olha só, no período regencial ocorreram diversas crises políticas, marcadas por rebeliões contra a miséria, entre elas a cabanagem no Pará. O povo no Pará estava muito revolto, cara. E esse pessoal, eles moravam em cabanas, né? Então por isso eles vão receber o apelido de cabanos, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu separei uma aula só para nós falarmos sobre estas aulas aí. Tá ok? Nós vamos ter a Sabinada, também, que é uma outra revolta que vai acontecer na Bahia. Nós vamos ter a Balaiada no Maranhão, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que é uma guerra que ela já toma aí algumas características separatistas. Nós temos o Rio Grande do Sul querendo se separar do Brasil. Não queremos mais fazer parte do Brasil, queremos ser um país independente. O governo português vai lá e arrebenta com eles. E você sabia que eles conseguiram, durante algum tempo, ser independente do Brasil? Eles formaram um país ali no estado de Santa Catarina que se chamava República Juliana. 2 anos eles conseguiram, mas a corte portuguesa, o exército brasileiro, a corte brasileira e o exército brasileiro rechaçaram, enviaram seus exércitos, foram pessoas do Brasil inteiro lutar lá e eles conseguiram fazer com que eles voltassem atrás aí e tivessem alguns benefícios em troca da rendição dos líderes da Guerra dos Farrapos. Tá? Mas por um pequeno momento eles tiveram êxito, viu? Quase que eles conseguem ser independentes. Quase, quase, quase. E ainda tiveram outras revoltas de caráter separatista durante esse período. Tá joia, pessoal? Nós vamos falar mais sobre essas revoltas na próxima aula. Muito bem? Então, tá vendo esse garotão aí? Esse garotão aí é o Dom Pedro II. 14 anos de idade, 7 meses. Falava 7 línguas, fluente. Tá? Dominava a economia. Já conhecia boa parte do mundo. E é esse cidadão que vai dar o famoso golpe da maioridade. A maioridade dele é antecipada para que ele pudesse tomar o poder no Brasil. Pessoal, várias características negativas vão acontecer nesse período. Nesse período o Brasil vai entrar em guerra com o Paraguai. Nesse período nós ainda vamos ter a escravidão no Brasil.
Tá? Então, o governo dele vai até o dia 15 de novembro de 1889 e no dia só um ano antes, né, no dia 13 de maio de 1888, um ano antes apenas, é o fim da escravidão. Então, a maioria do reinado dele foi um período onde acontece a escravidão no Brasil, dentre outros vários problemas que o Brasil enfrentou nessa época. Só que nós temos que ter uma visão diferenciada para esses problemas, porque o mundo nessa época inteiro, entendeu, tinha vivenciado a experiência da escravidão. O Brasil era um dos últimos? Sim, mas o mundo inteiro tinha vivenciado essa experiência. É uma desculpa para a escravidão? Não, não existe desculpa para a escravidão. Tá? Havia ainda muitas classes desprivilegiadas no Brasil? Sem sombra de dúvida, haviam classes desprivilegiadas no Brasil. Porém, pessoal, o governo de Dom Pedro II foi um governo onde o Brasil cresceu muito. O Brasil enriqueceu muito. O Brasil avançou muito. O Brasil, na época de Dom Pedro II, era melhor que os Estados Unidos no mesmo período. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, Dom Pedro II foi um dos patrocinadores da invenção do telefone. Tá? Ele foi um dos patrocinadores de Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Ele patrocinou várias outras experiências científicas. Ele pagava do próprio bolso para que pessoas fossem estudar fora do Brasil. Não era o dinheiro do Brasil, era do dinheiro dele. Ele investia na vida de pessoas e ele teve relações comerciais que foram estabelecidas com vários países com quem ele mantinha um relacionamento muito amistoso. Então, pessoal, quando eu estudo a história de Dom Pedro II, apesar de todos os problemas que eu falei para você que foram vivenciados por Dom Pedro II, digo para você o seguinte, que Dom Pedro, ele tem muitas lições para nós, cara. 7 línguas, com 14 anos, eu com 45 mal falo a língua portuguesa, estou arranhando aqui no inglês, arranhando um pouquinho no espanhol, mas ele falava 7. O cara manjava de matemática, manjava de economia para dirigir um país. O que estão fazendo hoje os nossos jovens de 14, 15 anos de idade? Alguns estão escutando funk, alguns estão na balada, alguns não querem estudar. Ele estava governando um país. Ou seja, nós temos muito o que aprender com ele. Tá bom, meu amigo? Tá joia, meu aluno? Foi muito legal trabalhar com você aí sobre o primeiro reinado, né? Na verdade, trabalhamos primeiro e segundo reinado e ainda dei uma pincelada para você sobre o período regencial. Nós vamos ainda nos aprofundar nessa matéria, tá joia? Muito legal estar aqui com você, sinto-me privilegiado em ser o seu professor de história e eu aguardo você na próxima aula. Meu muito obrigado a você e até a próxima aula. Bye, bye.